Rádio Voz do Neiva. Desporto. Boa noite, está no ar mais uma emissão de Bola para a Frente, o seu magazine desportivo das terças-feiras, na rádio A Voz do Neiva. Esta noite contamos com a presença em estúdio de António Salvador, atual presidente do Sporting Clube de Braga e candidato à presidência nas eleições que irão decorrer durante este mês de maio, mais concretamente no dia 27. Depois de 14 anos à frente dos destinos do maior clube minhoto, António Salvador apresenta-se novamente como candidato, pois considera que nesta altura o Sporting Clube de Braga precisa da sua continuidade mais do que nunca, para não hipotecar o seu futuro. Neste ato eleitoral, o presidente concorre contra António Pedro Peixoto e vem esta noite à Rádio Voz do Neiva, após apresentar a sua candidatura, a lista que o acompanha, o seu programa eleitoral e a comissão de honra para uma grande entrevista. Tendo como pano de fundo as eleições, naquela que é, com orgulho, a Rádio do Braga, António Salvador vai explanar as suas ideias base da candidatura, no momento algo conturbado na equipa de futebol profissional. Dentro de breves instantes, iniciamos a nossa entrevista, por isso na próxima hora e meia, não desligue o seu rádio, vai valer a pena estar com o Bola para a Frente. Rádio Voz do Neiva. Desporto. Antes de avançarmos nesta emissão, vamos ouvir uma peça elaborada pela colega Ariana Azevedo, quando do almoço da Comissão de Honra, onde foram extraídas algumas frases fortes do discurso do presidente António Salvador. Rádio Voz do Neiva. Desporto. Um novo período, uma nova era, uma cidade desportiva a caminho. Inovação, ambição e mobilização são os três pilares de um Braga com futuro para o candidato António Salvador, que acredita num Sporting Clube de Braga campeão numa realidade bem próxima. Aquilo que eu quero e peço a cada um de vocês é que no dia 27 transmitem aos vossos familiares, aos vossos amigos, às pessoas que encontram nas ruas, àqueles que ainda têm dúvidas que a candidatura e que o caminho é a continuação desta direção e deste presidente, porque o nosso clube vem um período de uma nova era, de uma era da cidade esportiva, de uma era de uma nova inovação, de uma nova mobilização e numa nova ambição. A ambição que queremos e que acredito até ao centenário poderemos ter muitas alegrias e ganhar ainda alguns títulos. E esse é um dos títulos que nós queremos e que eu ambiciono e que eu acredito que vai ser possível, é o título de campeão nacional. Declarações que surgiram à margem de um almoço do recandidato António Salvador com a sua comissão de honra no dia 28 de abril. As eleições para os órgãos sociais do Sporting Clube Braga estão marcadas para o próximo dia 27 de maio. Depois de dado este pequeno mote, boa noite António Salvador, obrigado por ter aceito e por ter acedido ao nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. E a primeira questão que lhe quero colocar, antes mesmo de abordarmos o assunto eleições, é para isso que cá estamos, mas porque a atualidade também assim o impõe, e a propósito das suas declarações no final do jogo do passado domingo, e ao contrário até do que é habitual em António Salvador, que costuma ter uma postura mais ponderada relativamente à arbitragem, o porquê desta mudança de tom a ponto de pedir a intervenção do Ministério Público. Boa noite. Boa noite. Antes de mais, agradecer à Rádio Voz do Neiva me ter convidado para estar aqui nesta grande entrevista, que é uma rádio que tem estado a par e sempre com o Sporting Clube Braga, para todo lado para onde vai. E cumprimentar na primeira pessoas o Daniel Lourenço, o Paulo Martins, o Ricardo Jorge, a Ariana Azevedo e a Salomé Pessoa. O meu discurso no fim do jogo do Sporting foi um discurso que levou a um acumular de factos que ao longo dos últimos tempos têm acontecido nos jogos que temos feito. Sabemos das nossas responsabilidades, sabemos os problemas que tivemos durante a época no nosso plantel e, como eu disse, quando há jogadores ou há treinadores que de facto não cumprem com as suas responsabilidades ou algo que falham com o seu dia-a-dia, são castigados, e nós há que assumir. Nós queimamos 2 treinadores este ano, por variedíssimas razões. E os árbitros são aqueles que eu acredito que há bons árbitros em Portugal,
Mas o que é verdade é que o Braga tem subtraído neste campeonato menos 10 pontos, com factos concretos, com imagens concretas. E isto, Presidente, não é um sacudir do capote de parte da direção do Sporting Clube Braga. É apontar mesmo o dedo àquilo que sente que é o Sporting Clube Braga ser lesado este ano. Já disse, o Braga assume todas as responsabilidades por todos os problemas que teve, e esta direção, e eu, Presidente, assumo por inteiro as responsabilidades que menos bem tenha corrido esta época no Sporting Clube Braga, e já por variedíssimas razões, como todos sabem, desde as lesões a uma determinada enfim de coisas. Mas o facto é que, além disso, temos outros que não dependem de nós e que nós não controlamos no campo. Quem controla são as equipas da arbitragem, que acontecem erros diretamente connosco e acontecem erros noutros campos que indiretamente têm a ver connosco. Isto é que é preciso explotar, e isto é que é uma realidade. E chegou o momento de dizer basta. O Braga tem sido de uma forma muito positiva para criar um clima saudável sobre as estruturas de futebol, sobre a arbitragem, mas infelizmente teve que dizer basta e teve que de facto denunciar aquilo que é uma realidade, que são 10 pontos subtraídos ao Sporting Clube Braga esta época até à jornada anterior. Quando fala na intervenção do Ministério Público, está a querer meter o dedo na ferida, mas está também a ir mais longe do que aquilo que às vezes quase todos os presidentes têm ido, não é? O António Salvador no domingo foi muito cáustico no seu discurso. Daniel Lourenço, deixa-me dizer uma coisa. Quando temos um conselho de arbitragem que faz-se reuniões e mais reuniões, discute-se assuntos e mais assuntos, problemas e mais problemas, e nada se resolve, e os factos são factos concretos, alguém tem que pôr mão nisto. E se de facto as estruturas não o apoiam, há que pôr quem tem que pôr, que é a justiça, porque aquilo que tem acontecido, casos concretos, como aquele penalti em Passos Ferreira, como aquilo que aconteceu em Guimarães com a equipa B, são casos de polícia, e isso é para ser investigado. E é por isso mesmo que António Salvador chama à liça o Ministério Público. Chama e assume, e já pedi uma reunião ao Conselho de Arbitragem. Estou à espera que a marque, e pedia com caráter de urgência. Irei explicar todos os problemas, todos os lances, todas as imagens, todos os vídeos concretos onde nós achamos que somos prejudicados. Vai à procura de soluções e de respostas nessa reunião com o Conselho? Espero que sim, que haja soluções e respostas àquilo que é a subtração dos 10 pontos que o Sporting Clube Braga tem neste momento no campeonato. Avançando nesta entrevista, não teme que esta época menos conseguida no que ao futebol profissional diz respeito, usando aqui palavras suas, que não está efetivamente a correr bem, não teme que isso possa toldar os associados nestas eleições e o possa prejudicar? Daniel Lourenço, eu sei que a época não tem corrido tão bem. Sei que vínhamos de uma época onde nós conseguimos uma conquista que há 50 anos não tínhamos conseguido. Eu sei que vimos de uma época onde fomos classificados nos 8 melhores equipas da Liga Europa o ano passado. Sei bem que aquilo que aconteceu este ano não é o melhor que nós desejávamos em função da ação da equipa. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Eu estou à vontade porque eu preferia perder votos, deixar de ter votos e que a equipa tivesse resultados. Esse é a minha forma de estar, é a paixão que eu tenho pelo clube. Provavelmente outros assim não o pensam, provavelmente outros pensam que seria melhor o Braga continuar a perder para poder conseguir mais votos. Essa não é a minha filosofia. Agora, aquilo que eu digo aos nossos sócios e aos nossos adeptos é que o projeto, a estrutura, aquilo que vem ao longo destes anos todos e aquilo que ainda há para acontecer no futuro, que se possa pôr em causa uma direção, a continuação de um projeto de estabilidade em função de uma época menos conseguida. Não, quando fala nesses que preferiam às vezes até de ver o clube perder, está a fazer uma crítica implícita a António Pedro Peixoto, ele que até lhe atribui a responsabilidade pelo insucesso desta época e além disso foi um pouco mais além, criticando até por ter assumido agora um contrato com o treinador para 3 épocas quando estamos em pleno período pré-eleitoral.
está a falar mesmo, quando há pouco referiu aqui no seu discurso que haverá outros que até preferem perder, está a falar de António Pedro Peixoto, claramente? Há uma questão que é claro. Eu no Braga, ao longo destes 14 anos, sempre assumi as minhas responsabilidades. O único responsável, número 1 à cabeça, é sempre o Presidente. E eu sempre assumi as minhas responsabilidades. Nos maus e nos bons momentos. Porque quando ganhamos, ganhamos todos. E quando perdemos todos, mas com o Presidente à cabeça. Essa é a minha filosofia, estar no clube. É a maneira de estar. E quando eu digo que preferia perder votos no dia 27 e o clube ganhar, digo isto com paixão, com amor, porque eu sinto o clube, todos nós, aqueles que trabalham dia a dia, o sentem, e sei quanto custa, quanto eles sentem, desde os colaboradores, desde os funcionários, de toda a gente que trabalha em prol daquele clube, chegar ao fim de semana e o clube não vencer. E é contra isso também que luta todos os dias, quando nos fala também, e depois de analisado este momento do futebol, porque é o futebol que movimenta massas. O Sporting Clube Braga, felizmente, vai sendo cada vez mais um clube com mais modalidades, mais eclético, mas tínhamos que aproveitar a sua presença aqui para fazermos estes esclarecimentos. Olhando para o seu programa, e quando fala de um clube vencedor também, e falando na ambição, que é um dos eixos da sua campanha eleitoral, juntamente com a mobilização e com a inovação, vem-nos logo à cabeça um Braga campeão, assumido por si, com Abel Ferreira. É esse o caminho mesmo, Presidente? Ou não será uma aposta demasiado arriscada? Bem, antes de mais, deixe-me esclarecer aqui esta situação. Eu recandidato-me ao Sporting Clube Braga não é só porque me apetece, com sentido de responsabilidade, porque eu entendo que é um ciclo no Braga que ainda está aberto e que não se fechou. Ao contrário até de uma crítica feita pelo outro candidato, que diz que o seu ciclo se esgotou. Você vai-me ouvir aqui a falar das minhas propostas e daquilo que é a minha orientação e aquilo que eu quero para o Sporting Clube Braga. Mas não podemos deixar de fugir a este tema também. É um projeto que eu tenho. É um projeto que os sócios, ao longo destes 14 anos, sabem aquilo que eu fiz. Sabem aquilo que era o clube e o que é o clube hoje. E aquilo que eu digo é que há um ciclo que ainda não se fechou. Há um ciclo ainda em aberto. E esse ciclo é um ciclo que temos porque temos a ambição e porque queremos um Braga continuar a crescer. Por isso é que nós nos candidatamos. Por isso é que nós queremos um mandato. E este mandato é um mandato muito importante para o clube. Porque, como disse, no meu programa eleitoral, temos a ambição, que é aquela ambição de continuar a crescer desportivamente e ecleticamente nas modalidades. Temos a mobilização, queremos mobilizar. E quando eu digo que queremos mobilizar, isto de mobilizar as pessoas não começa agora neste programa. Muitas pessoas podem ter a ideia que isto começou agora. Não, isto começou há anos. A mobilização do clube, das pessoas, da cidade, é um projeto que já vem de trás. Pode muitas pessoas não pensar que é visível, mas está a ser preparado há muitos anos. E quando eu digo que a cidade esportiva é um projeto que talvez seja o projeto do século, é um projeto porque vai mobilizar completamente e revolucionar completamente a ligação dos adeptos e dos sócios com o clube. A cidade esportiva é a menina dos seus olhos, Presidente? É o seu projeto mais ambicioso no Sporting Clube Braga até hoje? Eu acho que não é o meu projeto mais ambicioso, é o projeto mais ambicioso de qualquer sócio, de qualquer adepto que ame e que goste do clube. É inconcebível, com 96 anos de história do clube, que o clube não tenha património nenhum. Eu vou-lhes dizer, o clube nunca conseguiu ter património. Antes de cá chegar a este clube, quando cheguei, como vocês sabem, este clube sentia uma dificuldade tremenda. Eu não vou criticar se a gestão era mal feita ou bem feita. O que eu sei é que o clube não tinha nada. Quando cá cheguei, tivemos que pôr as coisas em dia, ir à banca, fazer financiamentos avalizados por nós para podermos ter condições para poder cumprir com as suas obrigações. E isso foi porque havia credibilidade. A nossa credibilidade, quando entrou, foi demonstrada nesse momento. E a partir dali, o meu programa foi muito, muito concreto, a médio e a longo prazo. Resolver os problemas financeiros do clube. Criar estabilidade no clube, desportivamente, e competir constantemente, consequentemente, nas competições europeias. Depois,
chegarmos aonde chegarmos cada vez mais, que foi chegar a uma final da Liga Europa, foi ficarmos em vice-campeões, servirmos vice-campeões nacionais, foi ir 2 vezes à Liga dos Campeões, foi ganhar uma taça Intertoto, foi ganhar uma taça da Liga, foi ganhar uma taça de Portugal, o ano passado, 50 anos depois, e agora chegou o momento que já ando há muitos anos a debater-me com isto, o património para o clube. Porque aquilo que eu considero que este clube tem, que é o melhor que tem, que é o património humano, que são os seus sócios. Mas o património físico, onde este património humano consiga cada vez rever-se no seu clube, no clube do seu coração, é ter algo que possa no seu dia-a-dia estar, acompanhar e sentir que aquilo que é deles. E é por isso que eu luto por este projeto. Para ter condições para os seus atletas, para o seu crescimento, para a sua sustentabilidade, para poder ter condições de trabalho e crescer. E o seu só sentir fisicamente aquilo que em 96 anos este clube nunca teve e que vai ter no futuro. Esta cidade desportiva é uma alavanca que vai funcionar para este sucesso que tem idealizado, então, porque vem as condições, vem a melhoria das condições de infraestrutura para os atletas também, vem também proporcionar aos atletas uma diferente abordagem do Sporting Clube Braga, porque o Sporting Clube Braga, a nível da formação, também às vezes pode estar... concentrando tudo, vai dar melhores condições. Já há uma data para a inauguração desta cidade desportiva? Já. O que vou dizer é que a próxima temporada, a partir de 1 de julho, toda a gente da formação vai trabalhar já na cidade desportiva, no centro de formação. Está em bom ritmo. A obra está praticamente pronta. Aliás, sexta-feira há uma visita lá ao centro de formação e vão verificar que só não vai ser inaugurada agora por uma questões, e não quero ser acusado de questões eleitoralistas, e portanto vai haver uma visita para dar a conhecer às pessoas, dar a conhecer à comunicação social, e porque no início de julho iremos iniciar a nova temporada lá. Mas deixe-me que lhe diga também isto: a nossa formação tem trabalhado de uma forma excepcional, tem grandes profissionais a trabalhar. Se você reparar, temos os últimos anos e este último ano mais jogadores da seleção do que nunca, como nunca teve o clube. E o Braga tem renovado contratos com esses jogadores, com contratos profissionais e para o futuro, por 2 razões. Primeiro, porque tem qualidade, e segundo, porque o conseguir convencer muito desses jogadores em ficar cá tem muito a ver com esta obra que vamos inaugurar em breve. Tenho usado isso também como base na negociação, como arma na negociação. Evidente, não há que esconder. Hoje um jogador, um atleta, um pai, se vir que o clube não tem condições para o seu filho trabalhar, vai procurar as melhores soluções. E o Braga não tinha essas condições. O Braga não tinha condições de trabalho como de um clube que cresceu desportivamente e atingiu o patamar desportivamente e socialmente que atingiu o Sporting Clube Braga. E estas infraestruturas que deveria acompanhar o crescimento do clube, não acompanhou. Por isso é que eu luto por estas infraestruturas. Por isso é que eu luto com o acompanhamento das infraestruturas para poder dar condições aos seus atletas que seja um crescimento igual ao crescimento desportivo. E por isso é que temos esta nova realidade, que é a cidade esportiva, que nesta primeira fase o centro de formação para toda a formação do Sporting Clube Braga. E isso, ninguém tenha dúvidas, que muitos daqueles atletas que ultimamente temos anunciado como renovações de contratos profissionais e contratos para o futuro, muito tem a ver também já com as novas condições que o clube vai trabalhar no início da próxima época. A cidade desportiva tem também levantado algumas dúvidas, nomeadamente no seu modelo de gestão e de financiamento. Importa se calhar perceber quem é que é o proprietário da academia, se é mesmo o próprio clube, supõe-se pelo menos isso, e como é que vai ser financiada e mantida depois a academia ano a ano. Haverá algum financiamento extra? Serão dinheiros do clube? Serão transferências de verbas da SAD? Em suma, aquilo que os sócios querem saber é quanto é que custa, onde é que se vai buscar o dinheiro para pagar esta obra e se ela não vai onerar também o futuro do clube. Boa pergunta e agradeço essa sua pergunta, Daniel. Obviamente que a academia é do clube. Academia do clube é património do clube. É património do clube, é património dos sócios. É dos sócios do nosso clube.
É a eles a quem pertence a academia, a cidade esportiva. Mas como é óbvio, quem vai utilizá-la vai ser a SAD. E aquilo que nós fizemos, e o modelo de financiamento e o modelo de gestão, é um modelo que está pensado, que está trabalhado e que está tratado por pessoas competentes, por fiscalistas deste país, do melhor que existe, na área dos contratos. A Academia do Clube e a SAD é arrendatária da Academia, da cidade esportiva ao clube. Como é óbvio, há um contrato de arrendamento, obviamente, mensal, que vai dar uma soma anual e que por X anos. E é essa soma que vai ajudar a manter anualmente toda aquela máquina ali. Quando eu disse que queria pagar a Academia no próximo mandato, e vai ser no mandato porque eu acredito que vou vencer as eleições, é porque acredito numa forma que vou deixar a Academia paga, sem um único financiamento no clube e com a obra paga. E vou explicar porquê. Porque com a capacidade de liquidez da própria SAD, iremos fazer adiantamentos das rendas anuais e iremos fazer o pagamento ao clube através de adiantamentos de rendas e, por sua vez, irá pagar a construção da Academia. Esse é o meu projeto. Esse é o projeto. Ao fim de 4 anos, o clube ter a Academia pronta, sem ter um único financiamento e uma única responsabilidade financeira perante a banca ou perante alguma instituição. António Sousa, deixa-me fazer aqui uma outra questão. Isso paga a obra e a manutenção da obra. Como é que é paga? Porque depois de feita, depois do carro pronto, há que lhe meter gasolina, há que ter pneus, há que ter óleo. Isso é uma falsa questão que tentam levantar, porque de facto... Mas convém esclarecer. Sendo assim, convém esclarecer. Aquilo que nós fizemos foi um projeto fácil, um projeto que não nos traga grande o NER mensalmente a estrutura. E aquilo que eu posso dizer é que nesta primeira fase do centro de formação, os custos mensais de manutenção vão ser inferiores àqueles que hoje o Braga tem na formação do clube. Por ela estar dispersa. Porque a formação do clube está toda dispersa por determinados campos, por determinadas zonas, por aluguéis de campos, uma determinada situação que, com a redução do pessoal, com a otimização dos custos, irá ter um custo inferior àquilo que hoje o Braga gasta na formação. Portanto, é uma cidade desportiva que não vai ser um peso para o Sporting Clube de Braga. Vai ser, sim, uma alavanca e se calhar até um centro formador e uma rampa de lançamento para jovens nas seleções, porque, conforme disse há pouco, é o que tem sido mais ultimamente, não é? É assim que olha para a cidade desportiva. É evidente, é termos condições para os jovens crescer, ter continuação e se fazermos aquilo que de facto nós queremos, que é o jogador à Braga, o guerreiro do Minho, jogador que entram para lá com 6, 7, 8 anos para as nossas escolinhas e tenham um crescimento por lá acima, até aos profissionais, e que possam crescer e aprender a ser jogadores, a ser homens, e que possam um dia chegar ao nosso plantel com a nossa alma, com a alma de guerreiro, a alma do Sporting Clube Braga. E aí é que eu digo, queremos uma base de jogadores da nossa terra, uma base de uma equipa compacta e que aí dê a sustentabilidade para que no futuro não tenhamos de vender tantos jogadores, tenhamos uma equipa uma base mais sólida e que nos leva à sustentabilidade e ao crescimento e àquilo que é a conquistas que nós queremos conquistar. Nós tínhamos aqui uma questão também preparada que tinha a ver com essa situação que é na formação tem como objetivo, descrito no seu programa, 50 atletas de formação nas equipas profissionais nos próximos 4 anos, mas o Braga é um clube que está à mercê do mercado, como está qualquer outro, não é? E o que aconteceu, por exemplo, com o Checa este ano, que teve uma ascensão, podemos dizer quase meteórica, mas depois foi transferido, ou então, por exemplo, o caso de Gil Dias, que passou da formação para o Mónaco, é isso que se quer evitar, que depois o clube fique também com estes melhores ativos no futuro, sendo que o mercado às vezes impõe. E António Salvador tem que estar atento aos bons negócios, não é? É isso mesmo que nós queremos. Nós queremos agarrar o máximo dos nossos atletas jovens e que tenham a qualidade de poder chegar ao plantel principal.
Agora, há coisas que nós não podemos contornar. E não podemos contornar aquilo que não é possível. Que não é possível contornar, que é as propostas que vêm de fora e que é aquilo que oferecem aos jogadores e que os próprios jogadores depois pretendem ir embora. Isto é muito fácil dizer que deveria ficar, não se deveria vender. Não é possível. Eu jamais, alguma vez, eu irei hipotecar o clube com um contrato de um jogador para que de facto ele não possa sair e dar-lhe aquilo que ele pede ou que ele quer para cá ficar. Não é possível. Claro. Nós temos que perceber a realidade do nosso clube. E ao longo destes anos todos, as pessoas conhecem qual foi a minha gestão à frente deste clube. O nosso clube é um exemplo, a nossa SAD é um exemplo no futebol nacional e europeu. Na transparência, no rigor, na estabilidade, no seu crescimento. E por isso vai continuar a ser no futuro assim comigo e com a minha equipa que está comigo. Agora, há jogadores, e temos exemplos em Portugal. O próprio Benfica tem feito milhões de dinheiros com jogadores que nem sequer chegam à equipa principal e que hoje tem sido uma muleta para a estabilidade e para a afirmação daquilo que é as contas financeiras do próprio clube. Não olha para isso como um mal. Se isso tiver que acontecer... Não olho. Se tiver que acontecer algum jogador da nossa formação que cheguem aqui, que paguem aquilo que é uma coisa justa e que o jogador que ofereça uma determinada verba hoje que o Braga não possa ficar, eu acho que só pode ser um exemplo para os outros que cá estão, para continuar a trabalhar de uma forma apaixonada, com um crescimento sustentado, para que um dia, ou na equipa principal, ou até sem chegar lá, possam dar esse salto como esses clubes e como esse exemplo tem acontecido no próprio Benfica. Há aqui uma outra questão que lhe queria colocar acerca da cidade desportiva. Também tem havido alguma discussão em termos da empreitada da construção da academia. Quer esclarecer como é que decorreu todo este processo e quais os critérios que tiveram na base dos convites às empresas para a apresentação das propostas e a adjudicação desta obra, uma vez que estamos a falar da academia, para depois também fecharmos aqui o tema academia, porque às vezes há aquele burburinho do corredor e se calhar aproveitando que está nesta que é a Rádio do Braga, deixe-me dizer-lhe assim, se calhar é uma boa oportunidade para se esclarecer isso. Deixe-me que lhe diga aqui uma coisa bem clara. Quando nós fizemos uma Assembleia Geral Extraordinária para os sócios aprovarem a construção da cidade esportiva, porque eu quis que os sócios eles próprios se envolvessem neste projeto e levei isto a uma Assembleia Extraordinária, disse-o na altura que qualquer empresa poderia ser convidada, com exceto qualquer uma empresa se fosse ligadas pessoalmente a mim. E disse qualquer outras empresas do mercado, mesmo pessoas ligadas à minha direção, se estivessem habilitadas, poderiam concorrer. E foi o que nós fizemos. Nós, para fazer o concurso desta obra, em primeiro lugar contratámos uma empresa de gestão e coordenação e fiscalização credenciada deste país, aonde entregamos toda a responsabilidade da gestão da obra. É ela que nos tem que prestar contas. Entregámos um projeto com determinadas premissas de custos e de orçamentos que a obra não poderia passar dessas determinadas situações, em função da estimativa orçamental que os arquitetos da obra disse que era necessário para executar a obra, e fez-se um concurso por convite a determinadas empresas. E esse convite foi feito a determinadas empresas. E chegou-se ao fim, as empresas, as 3 melhores empresas, chamou-se para uma shortlist para reverem os seus preços, dos quais a ABB, que está a executar a empreitada da primeira fase, teve nessas três primeiras empresas, e que não foi o melhor preço nestas 3 primeiras. Quando se chamou as três primeiras, incluindo a ABB, pediu-se às pessoas, às empresas, para rever os preços, e a ABB foi a que deu o melhor preço, foi a que fez a melhor redução, a maior redução, e que teve o melhor preço. E isto foi claro como a água, porque nessa altura, a abertura das propostas, eu tive o cuidado de convidar os presidentes dos órgãos sociais do clube a assistir à abertura das propostas em carta fechada. E eles são testemunha, há uma ata, a quem foram as empresas que concorreram e os valores que as empresas apresentaram.
e que foi decidido aí, nessa ata mesmo, chamar os 3 melhores e os 3 melhores reverem os preços e quem vencesse desses 3 melhores executar a obra. E foi a ABB e por isso é com muito gosto e com muito orgulho que tenho a ABB a fazer a obra, porque ao fim de 10 meses, se bem se lembram, fizemos no dia 4 de julho a escritura do terreno com a Câmara e nesse mesmo dia tivemos uma visita na obra que penso que a Rádio Voz do Neiva esteve lá com o Paulo Martins. E no dia 5 de maio, um dia, 10 meses e um dia, Braga, o clube vai mostrar à cidade, aos adeptos, à comunicação social o que foi essa obra há 10 meses atrás, quando a projetámos, e o que vai ser essa obra hoje para o nosso clube, para os nossos sócios e para a nossa cidade. Não é difícil perceber que fala com paixão desta cidade desportiva, e porque nela se revê também a formação, António Salvador, e falando ainda da formação, porque é um pilar importante aqui na base do seu programa. Muitos adeptos olham para o título de Júniores 2013-2014 como algo esporádico. Aconteceu e depois, embora se esteja a trabalhar bem na formação, não havendo títulos, parece que falta ali alguma coisa. É isso que também propõe que nas camadas mais jovens do Sporting Clube Braga também possa vencer, também possa ser um clube vencedor. É claro isso, a nossa aposta... Para que este título de 2013-2014 não seja esporádico e passe a ser... A nossa aposta é claramente nisso. Meter mais jogadores nas seleções, ter melhores jogadores, e a prova é que temos melhor, porque mais do que nunca, como eu disse, temos hoje em todos os escalões muitos jogadores nas seleções nacionais. Aliás, quero dizer que ainda hoje o Braga recebeu a convocatória de 2 jogadores da nossa formação para ir ao Mundial. Um que é o Bruno Chadas, ao Mundial Sub-20, mais o Luther, um jogador pela África sul-africano, que chegou em dezembro à equipa B. E aquilo que nós pretendemos é criar equipas competitivas, qualidade de jogadores, para que possamos também ganhar títulos na formação. E como você vê, nós hoje estamos nas fases finais de todos os campeonatos nacionais e que podemos lutar ainda na luta por algum título este ano. Mas aquilo que nós queremos é ser mais constantes, mais assertivos, melhor, mais competitivos, com o Porto, com o Benfica, com o Sporting e com outras equipas que estão nas fases finais, como está o Sporting Clube Braga nesta altura. Com o Hugo Vieira ainda a comandar a formação? É ele o homem ou ele vai subir na estrutura? O Hugo Vieira é o homem da formação, é o diretor, o coordenador-geral de toda a formação, desde a equipa B até a formação, e é um homem que o trabalho que ele tem vindo a fazer ao longo destes tempos está à vista. Como disse, um trabalho com qualidade, um trabalho que não é um trabalho que muitas das vezes não é visível, mas é um trabalho com paixão, um homem que foi jogador deste clube, que deu muito a este clube e que vive este clube como ninguém. Só eu é que sei, e muitos dos meus, aquilo que estas pessoas vivem neste clube, o quanto dão a elas dia e noite por este clube, a paixão que têm. E o Hugo Vieira tem sido uma das pessoas fantásticas na formação, na qualidade, na preocupação em criar condições a toda a formação e aos seus jovens, o acompanhamento aos atletas, porque hoje em dia, deixe-me que lhe diga, nós não queremos só jogadores, queremos jogadores de qualidade, mas acima de tudo também queremos homens. Homens para que no futuro, quando deixar de ser jogadores, não possam ser pessoas que fiquem desamparadas e que tenham um caminho a seguir pela frente, porque a vida não acaba aos 35 anos e muitos deles nós vemos a desgraça que é quando um jogador termina a sua carreira. Dar essas condições também e melhorar também as modalidades, porque também fala-se cada vez mais num Sporting Clube de Braga mais eclético, um Sporting Clube de Braga com mais jogadores ou com mais atletas, assim é que será bem dito, nos Jogos Olímpicos. Portanto, e ter mais modalidades significa, como no futebol de praia, ter mais campeões, como no futebol feminino, uma equipa que começou este ano e está a dar mostras da qualidade do trabalho. Estas parcerias também com a Universidade do Minho a nível do futsal, é isso que se pretende também, mais modalidades, mais campeões? É
É claro, agora até no automobilismo, não é? É claro, e o nosso programa diz claramente isso. Mas deixe-me que lhe diga uma coisa. Mas como é que se vai fazer este trabalho, não é? Está tudo em volta de um projeto que chama-se Cidade Desportiva. Se verificarem o meu plano e o meu projeto para os próximos 4 anos, que está publicado, foi apresentado, está no meu site de candidatura, está no meu Facebook de candidatura, é bem claro essa situação. E quando eu falo que roda tudo à volta da cidade esportiva, é que a cidade esportiva são vários complexos. É a formação, o centro de formação, que é aquilo que vocês vão visitar na próxima semana, na próxima sexta-feira, e é a segunda fase, que é composta por 3 áreas. A área da frontal à Avenida Central vai ser os serviços administrativos do clube, a loja do clube, atendimento ao adepto, a entrada de um grande museu para o clube, de uma grande loja e para um grande ginásio para os adeptos e para o público poder. Vai ser uma nova centralização. No fundo, dar vida ali àquela Alameda que está, permita-me de usar esta expressão, moribunda, não é? Porque a verdade é esta, não é? O estádio criar também melhores condições até para os adeptos poderem desfrutar um dia de Braga desde as 8 da manhã até à meia-noite, não é? Paulo, não faz sentido que um clube como o Braga, que tinha crescido tanto a nível nacional e europeu, que não tenha uma porta para a rua. Isto é inconcebível. Claro. Por isso é que nós lutamos por esta obra, lutamos por aquilo que é dos sócios. E eu vou lutar até ao fim por ela. E vou provar às pessoas que esta vai ser a obra do século, que vai ser a obra que vai lançar o clube definitivamente como um clube cada vez mais sustentado, com cada vez mais rentabilidade. Mas deixe-me dizer a fase 2, porque é proposta. Uma primeira fase, como disse há pouco, é a área administrativa do clube e da SAD. E toda a parte comercial do clube. E onde vai ter um acesso frontal para o museu e para a loja, uma mega store do clube. E depois já a zona do pavilhão. Um multiusos, onde vamos ter um pavilhão para as modalidades poder jogar, treinar, ter os seus balneários, ter as suas zonas de estar, ter as suas salas de trabalho, ter tudo. Vai ter ali uma casa, as modalidades. Bem, sei que nem todos vão poder jogar lá ao mesmo tempo. Vamos ter que continuar a ter pavilhão da universidade, vamos ter que continuar a ter pavilhões nas juntas de freguesia, mas o essencial é aquilo que lá está. É a base de trabalho. E isso vai ser possível. Por isso é que eu digo que quero um clube cada vez mais eclético, cada vez com mais qualidade para as suas modalidades. Porque temos dado um grande passo no futuro, mas queremos ainda melhor. Porque hoje Braga tem atletas do melhor que há nas suas modalidades do mundo. E isso é preciso que se diga. E depois há uma terceira fase, que é a fase onde vai se enquadrar tudo o futebol profissional e formação na área residencial, que é uma zona residencial onde a formação vai estar instalada e o futebol profissional. E a zona de trabalho de todo o futebol profissional, onde vai ter o seu dia-a-dia, o seu trabalho, a fisioterapia, o ginásio, o departamento médico, as áreas de trabalho, todas. E depois ainda vai ter um campo de futebol onde a equipa B e o futebol feminino poderá no futuro vir lá jogar. Um campo com cerca de 2.500 lugares, que entrem na mesma na Alameda e que entrem ali logo para ver os jogos, fica junto ao campo de treinos que já existe neste momento. Isto é uma obra que está projetada há quantos anos? Até à sua conclusão, até este projeto todo, podem passar quantos anos, António Salvador? Para deixar aqui também um bocado de água na boca aos adeptos e aos sócios que nos ouvem. Deixe-me dizer. Porque isto não acontece do dia para a noite. Isto é um sonho isto é uma realidade, já luto por isto há mais de 10 anos, mas só há cerca de um ano e meio é que isto começou a ganhar forma, porque já com a anterior Câmara, conversas que tinha vindo a ter com o engenheiro Mesquita Machado, que era necessário eles arranjarem um espaço para criar um centro de formação, uma cidade esportiva para o clube. E isso nunca foi possível. Mas mesmo nessa altura, o presidente Ricardo Rio, conversas que eu tinha com ele, nele mesmo na oposição, apoiava este projeto para o clube. E quando ele ganhou as eleições, eu fui ter com ele e disse-lhe que era o momento dele provar o apoio que ele dava quando estava na oposição, de partir para a ação. E a partir para a ação era arranjar uma solução de um terreno para a construção.
E ele dizia-me que não tinha dinheiro, que não podia comprar terrenos. Um dia de manhã, isto só para contar aqui uma história, como é que apareceu e é a cidade esportiva naquele local. E é importante. Um dia de manhã vou para o clube, vou para aquela alameda abaixo, e andando sempre a matutar como é que poderia arranjar um terreno para fazer a cidade esportiva, olho para aquele quem desse, para o meu lado esquerdo, e vejo aquele terreno todo ali parado, com silvas, com alguma planície, e decidi parar o carro e entrar por um caminho por lá dentro. Entrei por esse caminho e percorri vários metros por lá fora até lá ao cima, e cheguei lá ao cima e vi uma grande planície que iria dar até aos nossos campos de treino. Uhum. Vi aquilo e disse, pá, isto é um terreno que já está comprado pensei para mim que já está comprado pelo município. Isto é uma solução que temos e que se calhar resolve todo este problema aqui do Parque Norte. Que temos aqui assim só o estádio e podemos criar aqui uma nova centralização dentro do estádio e dar vida àquela zona. E foi quando propus ao presidente Ricardo Rio colocar a cidade esportiva naquele terreno. E foi aí que ele decidiu também, de facto, e em boa hora, acolher esta ideia e acolher este projeto para lá. Porque tem duas coisas. Tem uma coisa que vamos criar uma centralização única ali assim com o estádio e que vai trazer uma nova vida àquela zona toda. Mas faltou dizer quantos anos é que acha que fazem falta para ficar tudo conforme idealizou agora aqui em palavras? Pronto? Tudo pronto. É muito simples. Dia 19 de janeiro de 2021. Não? Não. 19 de janeiro de 2019, a cidade esportiva é a inauguração total das duas fases. Agora vamos apontar aqui esta data, até porque fica gravado. 19 de janeiro de 2019. Estamos à conversa com António Salvador, ele que está no Bola para a Frente, numa grande entrevista, a falar sobre as bases da sua recandidatura à liderança do Sporting Clube de Braga. Rádio Voz do Neiva. Centenário vai ser na praça do Centenário. Vai ser na praça do Centenário? Não, no dia do Centenário vai ser inaugurada a Praça do Centenário. Mais uma exclusiva da Rádio Voz do Neiva. Estamos então à conversa com António Salvador, ele que está aqui a explanar todo o seu projeto, toda a sua base de candidatura e nesta noite também nos acompanham, além de termos aqui o António Salvador, nos acompanha também o Paulo Martins e o Ricardo Jorge. E Paulo Martins, passo para ti um pouco esta bola do Bola para a Frente. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, António Salvador. É um prazer estar aqui connosco. E também boa noite aos nossos ouvintes. Um pilar do programa do António Salvador é a mobilização. Um clube dos sócios e para os sócios. Porque este slogan, ou deixe-me dizer, sente que os sócios não têm sido valorizados, António Salvador? Paulo, deixe-me, antes de ir aí, ainda acabar aqui sobre a cidade esportiva. Quando eu digo que a inauguração da cidade esportiva toda é inaugurada a segunda fase em em 19 de janeiro de 2019, é de facto a cidade esportiva. Mas há mais. E no meu programa está claro que eu quero criar a Praça do Centenário. E teve a oportunidade, semana passada, do Sr. Arquiteto Souto Moura, e fez o favor de vir a Braga, a convite meu, visitar o estádio e depois termos um almoço. E eu onde o convidei já para que de facto desenhasse a Praça do Centenário do Sporting Clube Braga. Queremos, no aniversário do centenário do clube, inaugurar uma praça que faça homenagem ao clube e todos os seus associados. E por isso é que eu pedi ao Sr. Arquiteto Souto Moura, um arquiteto de reconhecido valor, como sabe, que foi quem projetou o nosso estádio, para que de facto projete uma grande praça à frente
da fase 2 do edifício, que é de onde vai ficar os edifícios, a zona administrativa, onde se possa ter ali uma praça que chama a atenção do nosso centenário, porque Braga quer comemorar o centenário com dignidade. Perguntava eu, António Salvador, portanto, na mobilização, um clube dos sócios e para os sócios. Porque este slogan, ou se me permite, sente que os sócios não têm sido valorizados, António Salvador? Deixa-me dizer uma coisa. Uma mentira 1000 vezes repetida não passa a ser verdade, passa a ser verdade. E aquilo que eu quero dizer é que o clube é dos sócios. Quando eu falo em mobilização, em função do projeto, da estratégia que nós temos e das condições que temos vindo a criar. E quando dizem que há menos pessoas no estádio, que há menos sócios, não é verdade. Mas aquilo que nós queremos é, de facto, mobilizar o clube cada vez mais. Temos feito muito e temos dado muitos passos para que essa mobilização seja uma mobilização efetiva. E aquilo que nós temos feito, já temos feito muita coisa, mas queremos fazer melhor. E queremos fazer melhor porque nestes próximos anos estamos em condições de mobilizar ainda muitas mais vezes, mais aquilo que temos feito. E aquilo que nós queremos é criar mais condições no próprio estádio. Quando se critica que não há condições no estádio, deixe-me que lhe diga uma coisa. Não é esta direção que é responsável por não haver condições neste estádio. Nem sou eu, nem me podem culpar a mim, nem me podem culpar nenhuma outra direção qualquer que venha para cá ou que cá tivesse passado. Que por acaso ainda não passou nenhuma neste estádio. Mas não é possível. Porque foi criado ali um estádio que não fomos nós, nem fui eu que teve, nem foi o Sporting Clube Braga, nem fui eu que teve na gênese da construção deste estádio e na gênese do seu projeto. E, portanto, o estádio tem algumas limitações que é impossível corrigi-las. E as pessoas têm que perceber que, por muito que nós queiramos, por muita vontade que nós queiramos, é impossível ultrapassá-las. Agora, há condições a melhorar? Há. Por isso é que eu teve a semana passada com o arquiteto Souto Moura em Braga, para que, de facto, se possa ultrapassar algumas barreiras que possam trazer melhorias aos acessos ao próprio estádio. E, nomeadamente, a construção de elevadores que possam ser só para os adeptos, a bancada poente, as pessoas que vêm do bairro e que vêm do parque possam descer à bancada poente, que fiquem na superior e na nascente e que desçam e subam através de elevadores que se vai colocar e que está definido e que se vai colocar já este verão. Não se vai colocar escadas rolantes porque não é possível. Isso, quando se fala em escadas rolantes, eu acho que as pessoas falam daquilo que não sabem. E eu tenho pena que, de facto, um clube como o Sporting Clube Braga se diga muitas vezes muita coisa sem ter noção do que se diz. E aquilo que se deve dizer, deve-se ter certeza do que se pode fazer. E as pessoas conhecem, ao longo destes 14 anos, de tudo o que eu disse que ia acontecer, aconteceu. E aquilo que eu digo que vou fazer, vou continuar a fazer. E, portanto, é aquilo que eu quero dizer aos nossos sócios, aos nossos associados. As melhorias que vamos fazer vão ser feitas já de imediato após terminar o campeonato. E uma delas é colocar elevadores da bancada poente para que possam as pessoas, os adeptos, entrar, os elevadores ficar na bancada superior, na bancada inferior. Outra das ações é na bancada nascente também meter um elevador para criar condições para as pessoas motoras que venham ao parque de estacionamento cá abaixo e que possam subir e que possam estar ao nível dos camarotes a ver os seus jogos. E há outras situações que nós temos melhorado, nomeadamente, e que vamos melhorar, nomeadamente os próprios VARs. Porque os VARs que existia era um conceito que o arquiteto tinha desenhado para lá e que não podíamos mexer neles. E nós fizemos obras e fomos acusados de fazer obras, de alteração do próprio projeto, que quase que nos acusaram de assassinos por alterar o próprio estádio. E, portanto, foi preciso perceber e mostrar ao Sr. Arquiteto Souto Moura que aquilo que nós fizemos, hoje o futebol, hoje um clube tem que ter condições para que possa receber os seus clubes. E um clube como o Braga, que está todos os anos, ou constantemente, praticamente todos os anos, nos últimos anos, numa competição europeia, numa Liga Europa ou numa Liga dos Campeões, tem que ter condições de receber os seus clubes. Tem que ter condições de receber a UEFA. Sabe porquê? Porque as pessoas não percebem que quando há um jogo da UEFA, a UEFA instala-se cá uma semana antes. Precisa de espaço. É reuniões e mais reuniões, é observações e mais observações, é tudo ao pormenor. As pessoas não têm noção do trabalho que dá a organização de um jogo da Europa.
As pessoas pensam que é chegar ali ao dia do jogo e que está feito. Desenganem-se quem pensa disso. Aquilo é uma máquina pesadíssima que se instala no nosso clube e que tem que ter condições para estar. Porque se não estiver, eles multam-nos. Eles escrevem no relatório do fim do jogo. Escrevem que não houve condições, que houve esta falha ou aquela. E graças a Deus, Braga tem sido um exemplo para a UEFA. Tem sido um exemplo na organização dos seus jogos, nas condições que lhe damos. E isso tem sido, em cada jogo que fazemos, um relatório deles próprios a elogiar o nosso clube e elogiar as pessoas que trabalham nele. Salvador, falando nestas condições, obviamente também tem a noção clara que um clube só pode ambicionar ser mesmo grande, tendo uma base social que o sustente. Melhorando estas condições, passa a ser possível também o Braga deixar de ter uma média de adeptos, de 10 mil adeptos, para passar a ter 20 mil e assim também, com estas novas condições, criar mais conforto aos adeptos para que o clube, a equipa, neste caso, se sinta mais arroupada na sua própria casa. Primeiro, deixe-me que lhe diga também isto. É evidente que nós queremos cada vez mais adeptos. Mas aquilo que eu peço aos nossos adeptos, e de facto é que os adeptos, e acredito que têm uma paixão enorme para o nosso clube, é que estejam connosco nas vitórias e nas derrotas. É isso que eu peço. Um adepto, um sócio que tenha paixão pelo clube, que esteja connosco nas vitórias e nas derrotas. Mas porque só assim, falava disto. Porque só assim é que um clube pode crescer. Porque só assim é que vai ser mais fácil ganhar dentro do campo. Porque só assim é que vai ser mais fácil ultrapassarmos os problemas do dia a dia que nós possamos ter. Porque os jogadores e a própria equipa precisam do carinho dos nossos sócios, precisam do carinho dos adeptos e precisam que os nossos adeptos estejam sempre connosco. E é evidente que isto é um trabalho que não é feito do dia para a noite. É um trabalho invisível. É um trabalho feito de anos, de culturas. E isto, acredito que isso vai ser uma meta que nós vamos vencer. E estamos a vencer. E vou dizer, Braga hoje, 50% dos sócios, mais de 50% dos sócios, têm menos de 22 anos de idade. O futuro do Braga está assegurado. Com gerações que vão ser só Braga. Mas para ser só Braga, o Braga tem que continuar a crescer. Tem que continuar a ser um exemplo no futebol português. Tem que continuar a ser um clube com sustentabilidade, que ao fim do mês pague os seus compromissos, honre os seus compromissos com os atletas, com os funcionários, com o fisco, com a ação social. E se continuar a fazer isso, que é isso que o clube, que é isso a base da minha candidatura, pois tenho a certeza que essas gerações jovens vão no futuro ser só Braga, que era aquilo que não eram as gerações anteriores. Como sabem, Braga tinha várias gerações onde tinha vários clubes. Hoje, aquilo que se vê no nosso clube, aquilo que se vê no nosso estádio é praticamente Braga. E os jovens, hoje, os miúdos, as crianças, sentem o clube, sentem o Braga como o clube do seu coração. E criar essas condições vai ajudar a que nunca se perca este braguismo no seio dos adeptos. No fundo, sente isso. Claro, e sinto isso porque e isso é notório cada vez mais, porque não vale a pena esconder. Aquilo que aconteceu este último verão, com a conquista da Taça de Portugal, com aqueles adeptos que estiveram já amor incansáveis, aplaudir a nossa equipa, o que aconteceu aqui na cidade de Braga quando cá chegámos, é evidente que estas pessoas, estes jovens, estas pessoas que ali tiveram, deram uma grande demonstração de amor, de fervor clubístico ao clube, de braguismo, mesmo de uma paixão enorme que... São dias para repetir, não é? Eu disse na altura que Braga não ia esperar tantos anos para voltar a conquistar. E digo aqui hoje, Braga não vai demorar muito tempo e muitos anos para continuar a conquistar os títulos que conquistou ainda no último verão. Há pouco falou de uma conversa que teve com o arquiteto Souto Moura, e numa entrevista recente ao Record, já ter falado com ele para a colocação de dois elevadores. Numa entrevista à Sport TV, revelou haver um diferendo com a Câmara devido às obras feitas em relação ao Camarote Corporate. Porque é que se fizeram as obras do Camarote Corporate e não se fizeram logo também os elevadores? Foi estratégico? Foi por não ter o acordo ainda com o arquiteto Souto Moura? Nós tínhamos um plano para uma reformulação maior ainda do que o que fizemos no próprio estádio.
E nomeadamente também era Silvadores. Só que as coisas não andaram porque não havia o ok das pessoas. Nós propusemos um projeto à Câmara e que a Câmara nos alertou logo que era difícil aceitar fazer qualquer coisa que o arquiteto não ia aceitar. E aquilo que nós fizemos por persistência, por querer, porque foi difícil fazer. Mas deixe-me que lhe diga, nós fomos muito criticados por fazer reformulação nos camarotes, por fazer uma tribuna digna de poder receber o clube que nos visita, por fazer uma tribuna corporate de pessoas que pagam e pagam bem pago aquele lugar. Deixe-me lhe dizer isto, e isto é importante que se diga, e os sócios têm que perceber isto. E eu percebo também o lado dos sócios, mas os sócios também têm que perceber que um grande clube, um clube como o Sporting Clube Braga, um clube que está todos os anos nas competições europeias, um clube que é referência em Portugal, tem que ter condições para os seus parceiros e precisa dos seus parceiros corporates. Não há clube nenhum no mundo e em Portugal que não dê atenção aos seus parceiros corporates. Isso tem que os ter, porque quando dizem que o clube está desligado da cidade, não é verdade. E eu mas é uma crítica que lhe apontam muitas vezes. Mas isso não é verdade, e vou-lhe explicar porquê. O Braga está de bem com todas as instituições, está de bem com a Câmara Municipal, está de bem com a Universidade do Minho, está de bem com a Associação Comercial de Braga, está de bem com a Invest Braga, está de bem com todas as entidades em que gera todo o tecido empresarial e com todas as pessoas da cidade de Braga. E as pessoas que hoje são corporates no estádio municipal, 90% e tal das pessoas são de Braga. Portanto, não pode estar divorciado de Braga. E não pode estar divorciado das pessoas, porque você... Nem aceita essa crítica fácil que lhe fazem, então, apresentando estes números e esta forma das coisas acontecerem. Sabe que essa crítica, e eu prometi que não iria falar da outra candidatura. E não o vou falar mais porque eu quero falar das minhas propostas que eu tenho para os sócios, que é isso que os sócios têm que decidir, de facto, perceber o projeto que temos de continuação daquilo que é o clube até aqui. Mas essas propostas, essas críticas que me fazem, não são mais de uma questão de populismo, de uma questão eleitoralista, porque isso não é uma realidade. Agora, nós já disse há pouco que há problemas que existem no estádio. Nós aceitamos, mas é um problema para os corrigir. E por isso é que eu me preocupei, por isso é que eu chamei o arquiteto Souto Moura, por isso é que eu tentei convencê-lo e explicar que um estádio de futebol tem umas certas vicissitudes, que não é um estádio para pôr a cidade de Braga no mundo. E aquilo que foi construído, e aquilo que foi pedido ao arquiteto, segundo me disse ele, é que foi pedido para construir um estádio para pôr a cidade de Braga no mundo. E isso é uma realidade. E o objetivo foi conseguido. Não é? Exatamente. Agora, não podemos ter as duas coisas. Eu gostaria de ter, se me dissesse, se eu tivesse que idealizar um estádio novo para voltar a jogar lá, não era assim. Eu sei qual era a concepção que queria para um estádio. Era um estádio mais central, um estádio business, de serviços, onde as pessoas pudessem andar, pudessem fazer as suas compras, pudessem estar no seu teatro e passar o dia em família lá de volta dentro do estádio. Mas isso, infelizmente, não é que é possível. Mas posso-lhe dizer que é uma ideia que vem ao encontro daquilo que é a ideia da equipa de desporto da Rádio Voz do Neiva, mas sabemos que às vezes há coisas que não são possíveis concretizar. Neste capítulo também da mobilização, já falámos há pouco do centenário, da Praça Centenário, que irá então ser inaugurada nessa data. Mas há mais propostas que tem aqui. Fala-nos de um fim de semana à Braga. Isto serve também para criar a mística do braguismo na cidade e promover também ainda mais a ponte lá do Parque Norte ao centro da cidade. E deixe-me dizer isto, e não venham agora dizer que isto é questão eleitoralista. É que esta cidade, este fim de semana, ou que lhe queiram chamar o fim de semana do Braga, é um fim de semana que já começou o ano passado. E aquilo que nós pretendemos é todos os anos criar um fim de semana único, sábado e domingo, que é o fim de semana do clube, no centro da cidade, onde vão estar
todas as modalidades, vai haver stands com cada uma das modalidades, onde os atletas vão desfilar durante o dia, onde vamos ter atuações musicais, onde vamos ter diversos programas durante esses 2 dias, e que vai acabar com o domingo à noite da apresentação das equipas profissionais aos seus adeptos. E, portanto, vai ser uma grande festa da cidade, uma grande festa dos nossos adeptos, no meio da cidade, com as nossas equipas todas, com todas as modalidades, com desfiles, e aí é um assunto que nós já decidimos isto há algum tempo. E eu vou-lhe dizer isto. Eu não tenho problema em dizer que, e eu digo às pessoas que estão comigo, quando nós temos dúvidas daquilo que devemos fazer, devemos perceber o que é que os outros fazem. E eles são testemunha que digo-lhes isto muitas vezes. E eu digo, eu tenho viajado por muito, como você sabe, para muitos clubes derivados da Europa, em função daquilo que é o Sporting Clube Braga nas clubes europeias. E estou muito atento ao que os clubes fazem. E esta ideia do fim de semana day no centro da cidade, eu não tenho problemas nenhuns em dizer que eu copiei isso por um clube inglês. Claro. Não tenho problemas nenhum. Porque as boas cópias são... Se as boas cópias, se tudo o que se faz bem, porque é que não temos que fazer? Claramente. Eu estava uma vez, um fim de semana, em casa, e estava a ver uma reportagem de um clube, que não vou aqui dizer o nome, que não interessa, aquilo que foi um fim de semana do clube no centro de uma cidade, com os adeptos, o convívio. E foi isso. Não foi agora, foi há 2 anos que eu vi isso. E foi isso que nós implementámos ao ano passado. O ano passado só implementámos um dia porque não havia espaço ainda salvaguardado na cidade para nos libertar o espaço, mas já ficou definido com a Câmara que no último fim de semana de cada julho, de cada ano, toda a avenida, toda aquela praça, toda a extensão da avenida é uma avenida que está reservada para o Sporting Clube de Braga. Então podemos depreender daí que a apresentação oficial da equipa será sempre nesse fim de semana. Vai ser sempre nesse fim de semana, no fim de semana de julho. E que assim também não andam os sócios e adeptos quando não é, já podem marcar as férias. Já está definido. E já podem marcar as férias à vontade. Muito bem, António Salvador, avançando, porque o tempo vai andando, ainda que temos que falar na inovação, mas antes disso há um tema que nós também não podemos deixar de mencionar. Na sua comissão de honra estão incluídos diversos nomes ligados a diversas vertentes empresariais e sociais, inclusivamente pessoas que no anterior ato eleitoral concorreram contra si. Como é que foi possível voltar a chamar esses adeptos a si neste ato? Olha, antes de mais, deixe-me lhe dizer isto. Todas as pessoas que estão nesta comissão de honra, e como disse bem, abrange toda a área social e tecido empresarial, institucional. Teve essa preocupação? Da cidade. E essa foi a minha preocupação. Foi, de facto, essa comissão de honra abrange todas essas áreas. Porque se nós queremos o clube ligado à cidade, ligado às instituições, é por aí que começa. Depois deixe-me dizer que muitas destas pessoas, ou quase todas estas pessoas, são minhas amigas ao longo destes anos todos. E é com muita honra que eles me deram poder estar na minha comissão de honra. E quando eu ouço pessoas a dizer que umas tiveram, e como você disse agora, que hoje estão comigo e nas anteriores eleições estiveram com outra candidatura, não lhes pedi nada especial. Muitas delas ofereceram-se para estar comigo, para estar com este projeto, para estar com a candidatura de Braga do Futuro. E o que é que acha que as fez mudar em 4 anos esta opinião? Eu sei que às vezes, quando nós optamos por uma outra lista, não quer dizer que estamos contra tudo, não é? Às vezes podemos ter ideias diferentes daquelas que serão neste caso as suas. Mas o que é que acha que não sei. Foi a sua ambição? Foi Se calhar elas estavam enganadas na altura e agora viram que de facto tem que ir para o caminho certo. É uma boa forma também de responder a esta questão. Ricardo, estou chamando também aqui à colação, a esta conversa. Deixo-te para ti a introdução ao tema da inovação, que hoje também está muito em voga, não é? E qualquer adepto de clube, e tu tens essa grande virtude de ser um grande braguista, também te revês num clube que tenha neste capítulo uma base de força. Muito boa noite, António Salvador. Boa noite extensível aos ouvintes da Rádio Voz do Neiva.
O último eixo da sua candidatura é então a inovação. Neste capítulo, o seu compromisso eleitoral fala de um Braga sustentado, baseado numa dinâmica de associação ao tecido empresarial local e regional. Pretende também com isto reforçar a vertente empresarial do clube, tendo como objetivo captar novos investidores? É uma boa questão esta questão da inovação. Esta questão da inovação é uma questão que abrange várias áreas, desde os seus associados, desde o dia a dia do clube e que pode abarcar o tecido empresarial e até novos investidores. Mas ainda bem que toca nos novos investidores. Deixe-me que lhe diga. O clube tem tido muitas propostas para investidores entrar no clube. E eu entendo que o clube não necessita de investidores. Eu já ouvi dizer e outra candidatura que tenha investidores para investir no clube. Mas para investir em quê? Mas o clube precisa, está mal financeiramente. Eu tenho N pessoas, N empresas, grandes grupos que me fazem propostas para poder investir no clube. Mas eu vou dar aquilo que é dos sócios? Não vou dar. O Braga hoje é um clube apetecível, António Salvador. É evidente que o Braga hoje é um clube apetecível, porque o Braga, se vocês verificarem, e é simples, porque os nossos relatórios de contas são claros, estão no site durante o ano inteiro, onde as pessoas o podem consultar e devem verificar que a nossa sociedade e o nosso clube é das empresas mais claras, mais transparentes que existe no futebol português. E financeiramente o Braga é um clube saudável? E financeiramente, podem ir verificar, é a sociedade anónima de futebol em Portugal que mais saudável é a nível financeiro. E no ano passado apresentou as suas contas com os melhores rácios financeiros de sempre, em qualquer sociedade desportiva. Apresentou rácios com autonomias financeiras de 46%, caso único em qualquer outra empresa nacional, não só de futebol. Apresentou, a Donda bateu 10 milhões de euros de dívida e a Donda apresentou zero dívida à banca. E isso diz bem o que é a rentabilidade e o interesse por uma sociedade anónima como é a do Sporting Clube Braga. Neste capítulo, porque estamos a falar de investidores, aqueles 17% de capital da SAD que estavam na mão da Câmara e foram vendidos a um fundo, não o preocupa saber que esta percentagem não tem um rosto ou então vou dizer isto e utilizar palavras de um membro da sua comissão de honra, o Artur Monteiro, que esteve aqui numa entrevista em fevereiro, março, acredito por aí, e ele diz que está convencido que foi que estes 17% estão nas mãos de braguistas, de adeptos braguistas. Tem essa convicção também? Não e acredito que não esteja. Não tenho dúvidas nenhumas que não estão. Mas deixe-me que lhe diga isto. Mas sabe quem é que é este fundo? Obviamente sei quem é o fundo, porque foi comunicado, e sei quem é o diretor do fundo. E a sociedade sabe quem é. Uhum. E está tranquilo. Mas deixe-me que lhe diga isto. A questão das ações ser vendidas, como sabe, a sociedade de Braga é uma sociedade aberta na Bolsa. Uhum. O senhor, se quiser amanhã, pode ir lá tentar comprar ações de Braga. Quando a Câmara propôs vender as ações, nós propusemos o clube comprar as ações à Câmara, até 50% do capital. E não podia comprar mais, porque as ações da Câmara todas ultrapassavam os 50%, cerca de 53%, salvo erro, se não me engano as contas, porque o Braga não poderia estar, como sabe, com mais de 50%, poderia estar sujeito a uma OPA. E poderia estar sujeito, como diz, a um investidor qualquer, chegar aqui, fazer uma oferta de uma OPA que o clube não podia acompanhar, sujeitado a não poder acompanhar. Uhum. E sabe o que é que acontecia? É que o clube, em vez de ter 36%, poderia reduzir a 10%. E aí sim, perdia todo o controle da sociedade que o clube tem sobre a sociedade. Mas eu propus isso à Câmara, doar ou vender as ações nesse sentido. E a Câmara informou, e bem, na altura, e deu o argumento que, uma questão de transparência e uma questão de ser uma sociedade aberta, que não poderia alienar parte das ações e, como tal, teria
que as pôr no mercado por uma questão de igualdade. E quando as pôs no mercado, obviamente, isto foi publicado, foi denunciado durante cerca de 3 ou 4 ou 5 meses, que eu me lembro. E quando pôs no mercado, sendo esta sociedade, porque o Braga, ao contrário de que muitas das pessoas fazem passar, é um clube que é reconhecido lá fora. É um clube que é reconhecido pelo rigor, pela estabilidade financeira, pelo seu crescimento. Muitas pessoas não devem saber. Em 2012 ou 2013, salvo erro, Braga recebeu um prémio da UEFA do clube mais organizado da Europa e que mais cresceu na Europa. Isto é preciso que se diga. E hoje Braga, e que saiba. Hoje as pessoas reconhecem o Braga. Eu vou por a Europa fora, por esses países fora, e toda a gente conhece o Braga, toda a gente fala no Braga, toda a gente ligada ao desporto sabe quem é o Braga. E quando estas ações foram para o mercado, evidentemente que alguém as comprou, podiam as comprar, como poderia comprar o senhor se as fosse comprar. E vou aqui dizer uma coisa que eu queria fazer e que não me foi possível fazer. A partir da hora que a Câmara não doou as ações à SAD, ao clube, o próprio clube, vou aqui dizer uma coisa que ainda não a tinha dito, mas tenho que a dizer, o próprio clube propôs comprar as ações na Bolsa. Mas sabe o que aconteceu? É que meia hora depois do Braga querer fazer a compra, as ações já estavam vendidas. Portanto, já havia negócio feito e mas isso também é prova de que o Braga é... A partir da hora que as ações abriram, a partir da hora compraram as ações e comprou uma única empresa. E comprou uma empresa, que a indicação que nós temos, que foi uma Sondão Investimento. E que, na altura das eleições, na altura da última Assembleia de Aprovação de Contas, eles comunicaram ao Sporting Clube Braga, através de comunicação, que tinham comprado as ações e que queriam que a administração da SAD representasse a empresa na Assembleia, porque foi uma empresa que investiu no clube, já tinha investido noutras áreas e que, sabendo a situação financeira do clube e a estabilidade do clube, decidiram comprar e que dar um voto de confiança novamente à administração que estava. Mas deixe-me dizer mais. Você sabe, e é preciso que se diga isto e que se saiba, é que a própria SAD, do Sporting Clube Braga, tem 2 fundos que são acionistas e que são dos maiores fundos ligados no mundo, que pertencem a fundos americanos. E sabe como é que eles compraram as ações? Não foi na sua nascença, não foi na composição da sua SAD. Foi ao longo destes anos que na Bolsa compraram essas ações. E porquê? Foi porque a SAD não tem interesse? Claro. Obviamente que foi. Mas deixe-me dizer isto. Mas isto também tranquiliza, este seu discurso hoje aqui, e isto que nos está a dizer, também tranquiliza estas vozes que se levantam sempre a falar desta questão, destes 17% que diz que estão em parte incerta e que às vezes faz falta também aproveitar estes plazos para serem explicados. Acima de tudo porque se percebe também, mediante aquilo que nos está a dizer, que se há esta vontade de comprar e se há esta rapidez de comprar, é porque se revê neste Braga um Braga com sustentabilidade e com capacidade para no futuro, porque ninguém investe sem pensar no retorno do investimento. Obviamente, e se calhar as pessoas que investem, e todas as ações que foram transacionadas ao longo deste tempo na Bolsa, foi com esse sentido. Eu vou dar outro exemplo. Há um investidor que tem cerca de 3,5% de ações do Braga, um investidor particular, um senhor dos Açores, que há cerca de 7 ou 8 anos veio a uma primeira Assembleia e que teve uma intervenção e que eu não conhecia, e que teve uma intervenção nessa Assembleia e que se apresentou como um acionista da SAD e que era dos Açores e que justificou porquê comprar as ações da sociedade. Disse que gosta de futebol, que acompanhava todas as sociedades anónimas em Portugal e que via a sociedade do Sporting Clube Braga um exemplo daquilo que era uma sociedade anónima de sustentabilidade e que decidiu investir em ações no Braga. Mas ele tem escrito que há tempos mandou-me para o Braga um artigo que escreveu num jornal dos Açores, onde ele faz a comparação o que é
a sociedade do Sporting Clube Braga e que é a sociedade dos outros clubes. Portanto, está tudo. E esse acionista investiu, e como também investiu agora nesta venda da Câmara, comprou algumas ações, segundo ele me informou, que também investiu. Portanto, nós não podemos. Isto não é um bicho-papão, é o que há que desmistificar. Há que desmistificar. Estes 17%. É uma sociedade aberta, qualquer empresa, qualquer pessoa pode ir lá comprar. Eu vou lhe dizer, eu e a própria minha família já comprou ações na própria Bolsa. Nós representa a minha família cerca de 3,5% de ações, com as que fizemos na altura da constituição do capital, com outras que fomos comprar. E algumas delas, desses 3,5%, foram compradas no dia-a-dia na Bolsa, porque acho que é um negócio como qualquer outra pessoa pode comprar. Agora deixe-me dizer isto e deixe-me dizer isto aos bracarenses. Não fiquem preocupados com isto, porque os dois acionistas maioritários não é maioritário, que maior tem participação nesta sociedade, o clube e todos os outros sócios que são de Braga, compraram ações, têm a maioria sobre estes dois. Portanto, isto está assegurado, o funcionamento está assegurado. Não façam disto um bicho-papão, porque isso não existe. António Salvador, avançando, porque penso que esta situação ficou definitivamente bem esclarecida, neste projeto de inovação fala-se também e inclui-se também a Sporting Clube de Braga TV, que era já um projeto da candidatura de 2013. Foi este modelo atual que idealizou, ou este ainda é um projeto que carece de melhoria ou que estará ainda por acabar? Nós porque a televisão tem muita força, não é? No meu programa eleitoral, na inovação, tem muito a ver com os seus associados. Não é que esconder. E é para isso que nós vamos adotar o clube de uma série de questões que vai inovar e vai trazer vantagens para os nossos associados. E a televisão é uma delas. Uma televisão, se bem se lembram, é um dos projetos da outra candidatura que eu fiz, que eu disse que queria montar uma televisão para o clube. E ela está pronta. Está numa fase experimental só de transmissões de jogos, e que, deixe-me dizer que tenho que dar os parabéns às pessoas que estão a coordenar e que estão à frente dessa televisão, porque tenho ouvido altos elogios à forma como são transmitidos os nossos jogos. Elogios ao ponto de dizerem que temos transmissões melhores com um Sporting TV ou com um Porto TV ou com um Porto Canal. E isso diz bem da qualidade da nossa televisão, que já é hoje e que vai ser ainda no futuro. Mas a televisão é aquilo que vai trazer muito daquilo que é a união do clube aos sócios. Porque aquilo que nós pretendemos... Porque lá fora também, não é? Até porque nós pretendemos, numa fase seguinte, e isso vamos querer até o final deste ano, não deste ano desportivo, mas até o final do ano civil, é criar um programa na televisão que é onde vamos ter um estúdio, onde vamos ter notícias diárias, onde vamos ter programas sociais e culturais com os nossos sócios, com os nossos adeptos e com a cidade. E isso vai levar diariamente as notícias nossas do dia a dia aos nossos adeptos, aos nossos sócios, e vai haver uma série de interligação com os nossos associados e de uma série de programas que os nossos associados vão estar presentes, vão ser convidados para estar neles, e aí sim vai de facto, quando eu digo que este projeto da ligação do Braga aos sócios não é um projeto eleitoralista, não é um projeto de agora, é um projeto pensado, com sustentabilidade, criado há anos, que vem passo a passo, criando até a sua parte final. E a televisão, é uma daquelas que, quando eu disse que íamos ter uma televisão, disseram que era um absurdo o Braga ter uma televisão. Mas deixe-me dizer mais. Aqui há poucos dias esteve em São Paulo e teve o privilégio de conhecer um português, que o sócio dele o pai dele até já foi dirigente do nosso clube, e que foi jantar com um amigo meu e que se apresentou e que eu não conhecia, e dizia-me ele: presidente, parabéns, pela primeira vez consigo estar em São Paulo e ver um jogo dos juvenis do nosso clube. Isso não era possível. Não era possível se tivesse uma televisão por cabo, como muita gente diz que a nossa televisão devia ser por cabo. Isso, o futuro é aquilo que nós estamos a fazer. O futuro é o segredo. O futuro é net. O futuro é a qualidade da net, para em todo o mundo, todos os bracarenses e todos os adeptos espalhados por todo o mundo possam ver a nossa televisão,
possam ver as nossas notícias diárias, possam ver os nossos programas culturais, possam ver os nossos jogos de futebol das nossas equipas, como este adepto bracarense e ferrenho, que depois vinha a saber que era, conseguiu estar em casa a ver o seu jogo de domingo de manhã, o nosso jogo da nossa equipa de juvenis. Nós estamos E além disso, mas deixe-me explicar mais, temos mais programas para o nosso sócio. Braga vai ser inovador. Está no nosso programa que o Braga vai lançar o cartão saúde. Esse cartão saúde é um cartão que vai trazer enormes vantagens para os nossos adeptos. Você sabe que hoje uma consulta, sabemos todos quanto é que custa. Uma consulta num hospital, uma consulta no médico. E aquilo que nós vamos ser pioneiros em Portugal, num cartão saúde para os nossos adeptos e nossos sócios, é que só numa consulta um adepto ou um sócio paga a anualidade do cartão. E essa é umas grandes vantagens que nós vamos trazer, onde os nossos adeptos, através desse cartão, vai ter acesso a mais de 400 especialidades no país, de hospitais, de tudo o que for de consultas de saúde. Uma grande rede. Uma grande rede, e com esse cartão. E isso é uma inovação que nós vemos a trabalhar há muito tempo, há muitos meses, há anos. Felizmente conseguimos encontrar a solução para que de facto esse seja um cartão inovador e sejamos em Portugal pioneiros. E acredito que a seguir outros clubes vão copiar por nós. Estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, mas ainda temos duas questões para lhe colocar. Há uma que não podemos deixar passar e depois é a outra que, e Ricardo, se calhar começávamos por aí, porque nós temos, felizmente, a comunidade do Fórum Super Braga, que é fiel ouvinte, muitos dos foristas são fiéis ouvintes, e nós lançámos-lhes o desafio de colocarem nós iríamos selecionar uma questão, e a seleção que fizemos, Ricardo... Antes de mais, também queria só aproveitar para saudar esta grande comunidade braguista, todos os ouvintes que nos ouvem, portanto, as nossas emissões. E então, a questão que nos sugeriram para lhe apresentar é se tenciona propor, em Assembleia Geral, neste caso, a reversão do aumento de cotas, nomeadamente no que diz respeito aos sócios correspondentes, porque eu creio relativamente à dos jovens, que já houve, portanto, já houve essa alteração. Deixe-me ser claro sobre esta questão da cota dos jovens até aos 14 anos. Sub-14. Aquilo que nós fizemos não foi porque nos apeteceu fazer ou porque achávamos que devíamos fazer. Aquilo foi um estudo que se fez em função do que existe noutros clubes e em função daquilo que eram as estatísticas dos nossos sub-14 que tinham o cartão de sócio, que entravam no estádio com a vantagem de ser sócio, tinham uma série de vantagens de ser sócio do clube, porque como sabem, o nosso clube tem uma série de contrapartidas de quem é sócio, com uma vasta rede de parceiros que têm vantagens para os associados, que muitos deles, quando chegavam aos 15 anos e tinham que pagar, desistiam. Isso é um problema. E aquilo que nós quisemos fazer com uma cota anual de €1 por mês foi que de facto as pessoas chegassem aos 15 anos e não desistissem, começassem a sentir de facto o que é o nosso clube, o que é o amor ao nosso clube. Mas eu estou disposto em Assembleia, porque isto foi aprovado em Assembleia, atenção, não foi a SAD que decidiu, ou o clube, por iniciativa só, por decisão. Isto foi a Assembleia, estas alterações. Mas estou disponível para, na Assembleia, voltar a discutir esta situação e verificar que ao fim deste tempo, se as coisas não forem o melhor para o clube, é em alterá-las e não ter problemas nenhuns. Porque isto é um clube aberto, isto é um clube de discussão, é um clube de discussão dos nossos sócios, e é para isso que os nossos sócios devem ir às Assembleias, devem conviver com a participação no dia-a-dia do seu clube e, nesses momentos, marcar presença maciça, discutir ideias e ouvir ideias. Porque em todas as Assembleias, aquilo que eu muitas das vezes digo, que chego ao fim de uma Assembleia e eu fico chateado comigo mesmo. E quando vamos para as Assembleias e tudo o que se propõe é tudo aprovado. É tudo aprovado por unanimidade. E eu gosto que as pessoas me desafiem também, me desafiem,
com novos desafios, porque eu gosto disso. Eu gosto que as pessoas façam isso. E isto é uma das situações que não me choca e que estarei disponível para levar a uma nova Assembleia a discussão das cotas e dessa questão do Sub-14. A outra questão que lhe queria colocar, e pedir-lhe uma resposta rápida, até porque o nosso tempo agora está mesmo a esgotar-se, é como é que é a convivência do Sporting Clube de Braga com os clubes da cidade de Braga? Porque, e aqui eu não vou poder deixar de fugir a isto, a candidatura de António Pedro Peixoto tem feito um trabalho de ir visitar estes clubes, se calhar bem. O Sporting Clube de Braga está assim tão afastado dos outros clubes da cidade de Braga, António Salvador? Não está, nem podia estar. Mas sabe que... Sabe que muitas das vezes eu não gosto de falar daquilo que nós fazemos. Eu sou das pessoas que gosto mais de fazer, da ação. E há números que contrariam tudo isso. Como é que se pode dizer que se está afastado? Há que os revelar, não é? Como é que se pode dizer que se está afastado dos clubes quando o Braga hoje tem 171 jogador federado vindo dos clubes da Associação de Futebol de Braga? Tem 72% dos seus jogadores da formação federados vieram dos clubes da nossa Associação de Futebol de Braga. Como vieram de Palmeiras, de Vila Verdense, do Aveleda, do Marinhas, do Bairro da Misericórdia, do Tadinho, do Domiense, Menonense, do Amares, do Realense, do Lomarense, do Arsenal, de tantos outros. Como é que é possível que nós não estamos ligados a este clube? Como é que é possível dizer tanta calúnia? Não é verdade. Só que o meu é executar. E é para isso que os sócios votaram em mim. Foi para isso que há 14 anos me pediram, sem ser por eleição, mas pediram para vir para este clube por uma questão de organizar e relançar um clube. E foi para isso que eu trabalhei. E foi desde o primeiro dia que eu cá cheguei que senti a paixão e que teve a paixão deste clube e que cada vez me leva mais a trabalhar com uma paixão enorme por este clube, porque é o prazer que dá servir este clube. E com muito gosto, com muito prazer, que ao longo destes 14 anos, eu, e tenho a certeza, toda a minha direção e todas as pessoas que trabalham comigo, tenho um prazer enorme de servir este clube, porque eles sentem o clube como sendo um clube seu. António Salvador, para finalizar, deixo-lhe agora aqui o espaço da antena da Rádio Voz do Neiva para uma mensagem aos sócios, adeptos e simpatizantes, até porque estamos no mês das eleições, está o futuro do Sporting Clube de Braga em jogo e, portanto, a antena é sua neste momento para deixar uma mensagem aos adeptos. Aquilo que eu quero dizer aos adeptos e aos sócios do Sporting Clube de Braga é que me conhecem ao longo destes 14 anos aquilo que nós temos feito. Conhecem as nossas propostas, conhecem o nosso projeto, conhecem aquilo que é o Sporting Clube de Braga hoje e aquilo que queremos para o futuro. É a continuação, o crescimento. E aquilo que eu peço aos nossos adeptos é que no dia 27 de maio, que deem uma prova cabal de que é a dimensão deste clube, que vão a votos, que tenham uma participação maciça e que votem nas propostas, em consciência, naquelas que acharem que é o melhor candidato. Por isso, peço a todos os associados, no dia 27, mais uma vez, e repito, deem uma prova de grande clube que é o Sporting Clube de Braga, ir votar numa forma maciça e que votem naquilo que acharem o que é o melhor para o Sporting Clube de Braga. As pessoas sabem a obra que tenho, sabem aquilo que quero para o futuro e sabem, acima de tudo, que tudo o que eu prometi ao longo destes anos sempre cumpri. E sabem que tem aqui um presente para cumprir no futuro. Chega assim ao fim esta emissão de Bola para a Frente. Depois de termos ouvido o candidato António Pedro Peixoto, empunha-se na primeira pessoa António Salvador. Ouvimos e agradecemos a disponibilidade para estar presente aqui esta noite, bem como à direção de campanha, que desde a primeira hora sentiu que esta entrevista era bem importante para que António Salvador pudesse esclarecer os sócios acerca do programa que leva a sufrágio no próximo dia 27 de maio. Desta forma, a Rádio Voz do Neiva considera ter dado o seu contributo para o cabal esclarecimento de todos os sócios. Somos, com orgulho, a Rádio do Braga e foi um prazer ter estado na vossa companhia. Boa noite, obrigado e até uma próxima oportunidade. Rádio Voz do Neiva.